Bom dia, feliz Dia das Mães. Que alegria estar aqui nesse dia celebrando com a nossa igreja. Quero saber aqui quantas são mães há mais de 6 meses. Legal. Quantas são mães há mais de 1 ano? Quantas são mães há mais de 10? De 20? 30? 40? 50? 60? Vai, Batiana. Nossa Deus. Glória a Deus. Acho que para dona Kay Saito, que é mãe há mais de 30 anos, deve fazer, não sei se é tão nítida a lembrança de quando ela era só uma menininha, só uma filha, né? Mas para mim tá muito recente. Eu sou muito mais filha do que mãe, às vezes, na minha cabeça, né? Só há 6 meses. Mas agora que eu sou mãe há 6 meses de um nenê bonitinho, eu tenho tido uma experiência muito legal de ser filha. Não sei se quantas aqui tiveram o privilégio de ter a mamãe por perto nesse momento assim, né, de início de vida de mãe. Mas quando eu dei a luz ao meu filho, eu observei uma coisa muito particular sobre a forma como minha mãe me tratava em relação às outras pessoas. Quando eu tive o neném, eu ouvi muitas vezes, né? Ai, como você é forte. Nossa, nem parecia que ia ter filho assim tão rápido, né? Já teve, mas estava ativa, como você é forte, ele passou pelo parto, nossa. Teve gente que até perguntou se estava pronta para a próxima, horas depois. Mas a minha mãe, ela tratou diferente. A minha mãe, ela me olhou com cara de dó. A minha mãe, ela, quando me viu na maternidade, ela fez um carinho assim na minha cabeça, como se ela sentisse muito por eu ter passado por isso. E ela, o tempo eu tava assim, ai, cuidado, não senta assim não. Ai, porque aí eu falei, não, mas não tá doendo. Mas ela sentia por mim. E aí, isso foi só o dia do parto. Mas até agora, eu vou amamentar, aí a minha mãe vai atrás de mim. Ela vai com um copo de água, com comida, ela fica assim, na minha boca, né? Pra caso, vai que naqueles 5 minutos eu tenho fome, né? Então, tá sempre de pronto. E quando o Noah veio pra casa, ele ficou 5 dias no hospital depois, né? Fazendo fototerapia. Mas quando ele veio pra casa, veio também meus sogros, veio meus pais, foi uma festa. E aí, na hora de ir embora, minha mãe falou assim, filha, minha mala tá pronta, quer que eu fique aqui? Aí eu falei assim, mãe, eu quero ver como é que é, vamos ver, qualquer coisa, vocês estão super perto em São Paulo, meus sogros estão mais perto ainda, um dia a gente pede socorro, mas agora eu quero ver como é que vai ser. E aí ela falou assim, tá bom, eu confio em você plenamente, como pais, mas eu te conheço. Você tá achando que você tá bem, mas faz 5 dias que você teve um parto. Você não vai sair fazendo coisa, não, que você precisa se curar. Daí você fica de olho nela, que ela precisar. E aí, com essa cara assim, bem séria da minha mãe, ela se decidiu nesse dia. E então foi me tornar mãe, que eu fui mais ainda, o tempo inteiro lembrada que eu era filha de alguém que me olhava diferente dos outros. Ela me olhava com ternura, com compaixão, como ninguém me olhou. Ela que toma meu filho nos braços para que eu possa comer, ir ao banheiro, dormir. E nesse tempo de recém-nascido, que era só colinho, quando minha mãe pegava ele no braço, eu ia pro quarto e dormia. O santo justo. Porque eu sabia
que ela amava Amã e ela ia zelar dele naquele tempo. E também porque ela me amava. Eu descansar não era para ela um trabalho, era para ela um prazer. E hoje a gente vai olhar com cuidado para uma mulher da Bíblia que soube descansar em Deus e desfrutar do seu favor, como uma filha desfruta do favor da mãe. Ela, antes e depois de se dar mamãe, ela aprendeu a confiar e depender de Deus e descansar no cuidado do papai. O pastor Mateus, ele deu uma introdução aqui. O nome dessa mamãe era Ana. Na casa dela tinha som de criança, pra lá e pra cá. Era som de criança gritando, brincando, correndo. Tinha pré-adolescente contando história, tinha nenê chorando. Mas nenhum deles chamava ela de mãe. Eles eram os filhos e as filhas da outra esposa do marido dela, a Penina. A Penina, ela tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nenhum. A Ana, ela era profundamente amada pelo seu marido, que tratava ela de modo bem especial. Mas a Penina, ela provocava a Ana, pelo fato de ela ser estéril. E isso feria muito. Isso fazia com que ela chorasse. E eu fico imaginando como deveria ser dolorido mesmo. Há algumas mães aqui que de surpresa se tornaram mães. Não era nem intenção, mas veio. Outras tentaram por anos e anos a fio. E só elas podem nos contar a dureza de ver cada teste negativo. E para Ana, eu fico imaginando, a cada menstruação que descia, todos os meses um lembrete de que ela não podia sonhar em ter um bebê no colo na madrugada, falando, mamãe tá aqui. E um dia, a família dela foi oferecer sacrifícios ao Senhor no templo, e a alma da Ana estava tão angustiada. A dor dela era tão profunda que ela, chorando muito, ela orou ao Senhor. Vou ler 1 Samuel, de 1 a 11 a 18, se você quiser me acompanhar, tem no nosso programa. Disse assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagada. Ele disse: ei, até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Mas Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E o restante da história, então, o pastor Mateus até contou pra gente. É uma história, o Senhor se lembra de Ana, é assim que está escrito na NB, o Senhor se lembrou de Ana, lhe concedeu um filho, Samuel. E Ana, ela realmente cumpre aquilo que ela prometeu. Ela realmente dedica Samuel por todos os dias da sua vida, e ela o vê se tornar não só um bonzão, ela o vê se tornar um amigo de Deus, alguém que ouvia a voz dele. O último rei de Israel, o profeta, ele ungiu os primeiros reis de Israel. E Deus, ele é assim. Ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a história da humanidade, ele tem feito esses milagres e tratado a humanidade com bondade. Essa humanidade aqui, ele não deve nada. Ele faz porque ele é bom. Mas Ana, ela podia ter simplesmente vivido um milagre.
podia ter se surpreendido. Nossa, não estava esperando por nada. De repente estou grávida. Mas Ana, ela não experimentou só mudança dessa sorte. Ela teve uma experiência de conhecer a Deus de forma prática e profunda. Nesse momento que ela chorava diante do Senhor. Em meio à dor, ela podia querer tirar a sua própria vida. Ela podia só aceitar que ela jamais teria filhos. Ela podia amaldiçoar a sua própria vida e até só ser surpreendida. Mas ela resolveu suplicar ao Senhor por um filho. Quem vai suplicar se não crer? Será que eu chegaria no presidente Lula? Olha para ele, por favor, presidente Lula, dá 10 reais. Será que eu faria isso se eu não cresce que ele realmente poderia dar? Se eu achasse que não, jamais ia gastar minha energia com isso. Se Ana clamou ao Senhor, é porque ela cria que Deus poderia. E ela também cria que não só podia, como fazia parte do seu caráter, olhar para aqueles que se humilham e reconhecem que só Ele é Deus. A Ana também tem uma coisa muito legal aqui. Ela prometeu consagrar a criança ao Senhor. Ou gerar a vida dentro de um ventre estéril, isso aí era para Deus. Isso aí só Ele podia fazer. Agora, consagrar a criança, dedicar ela desde o primeiro dia, todos os dias, e levar um bebezinho, com potencial de ser qualquer pessoa, a se tornar um homem consagrado. Isso era decisão e a dela. E naquele tempo, as bênçãos que as pessoas proferiam, principalmente os homens de Deus, como Eli, que era sacerdote, quando alguém abençoava, diferente de hoje, né, que a gente pensa que é um bem-querer. A pessoa me quer bem, ela me diz Deus te abençoe. Naquele tempo, as bênçãos eram muitas vezes tidas como confirmação de que Deus ia de fato conferir aquela bênção. Então, quando o pai dizia para o filho que o Senhor te conceda terras, o filho podia aceitar, eu vou ter terras, o Senhor me conceda terras. E quando ele disse para ela que ela poderia ir em paz e que o Senhor concedesse o que ela desejava, ela tinha motivo então para ficar em paz. E foi o que ela fez. Ela descansou. O seu rosto já não estava mais abatido. Antes mesmo de ela sentir o primeiro enjoo, ela já creu. O Senhor fará. Esse foi o capítulo 1 do livro de o primeiro livro de Samuel. No capítulo seguinte, a gente lê a oração da Ana, que nos explica por que ela teve uma atitude tão linda e tão inspiradora para nós hoje. Não era porque a Ana era uma mulher virtuosa. Quem encontrará, não é mesmo? A Ana. Não era por causa da sua predisposição em ser uma boa evangélica, uma boa crente. Por meio da oração da Ana, a gente vê que era a forma como ela enxergava Deus que a fez tomar as atitudes que tomou. Porque ela então buscou, confiou, descansou e por fim recebeu e consagrou seu filho. Tem motivo. Se você quiser ler comigo também, eu vou ler o livro então de 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 1 a 10. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz
assentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés de seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Com essa oração, nós percebemos então que, assim como o pastor Matheus falou, a Ana, ela obviamente ficou muito contente quando ela percebeu que estava grávida, no momento que ela viu o seu próprio filho em seus braços. Mas essa oração, incrivelmente, não é sobre a gratidão pelo filho. Percebe que doido isso? Eu não consigo imaginar, depois que eu não nascer, fazer uma oração assim sem falar obrigada, Deus, pelo meu filho. Ela orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. O filho não se tornou o ídolo da sua vida. O filho não era o motivo dela se exaltar diante da rival, né? A Penina. Ela não está falando aqui: olha só, Penina, você recebeu filhos assim naturalmente, eu orei e Deus me deu. Olha, meu filho, o filho não é prêmio por mérito, é presente do Deus, que não viu a sua grandiosidade, viu a sua humilhação. E bondosamente foi favorável a ela. E como isso é importante, como é tentador abraçar a família como se fosse o maior bem das nossas vidas. Eu não sabia disso até o dia que eu estava com o Noãozinho, ele estava na fototerapia, eu estava segurando ele, eu ia lá só para amamentar. E eu fiquei olhando para ele e pensando: como que Deus me ama? Eu amo esse menino de um jeito que eu não imaginava. Se Deus me ama mais, eu não mereço. Que amor é esse? É tão tentador olhar para aquele serzinho e falar assim: agora esse aqui é o meu mundo, esse aqui é a minha vida. Mas Ana reconhecia que se ela se exultava no Senhor. Era o Senhor o seu tesouro, era o Senhor a fonte, era o Senhor o seu mundo, a sua riqueza. E isso para ela era uma coisa muito boa, porque em termos práticos, os filhos um dia vão embora. Alguns são separados da mãe pela morte. Alguns são separados emocionalmente, embora estejam presentes. Os filhos, a família, eles podem decepcionar. Nós estamos sujeitos a perdê-los. Mas Deus, no verso 2, ela diz assim: não há ninguém santo no Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Deus é rocha. Rocha firme que não se abala. Ela reconhece que não tem outra em que ela possa se apegar. É só Deus. Deus é poderoso para mudar a sorte humana. Por isso também ela podia exultar. Por isso ela podia orar. Ela não poderia orar se Deus não fosse capaz. Mas ela diz: o Senhor é quem mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Tem mães aqui que experimentaram ver os seus filhos descerem e voltarem à vida. É a favor do Senhor. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Ele levanta o pão necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. E os faz sentarem com príncipes, lhes dá lugar de honra. Por quê? Pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estão. A Bíblia nos diz: do Senhor é o mundo e tudo que nele há. É dele para fazer o que quiser. Ele tem poder. E também Ana sabe que Deus conhece todas as coisas. Ele conhece as intenções do coração. Ele sabe quem é orgulhoso, quem é humilde diante dele. Por isso ele é capaz de julgar e de cuidar daqueles que se achegam a ele. Ele guardará os pés dos seus santos,
mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. O Senhor, Ele tem esse feitio. Aqueles que se humilham diante dEle reconhecem a necessidade, recebem o seu favor. Mas aqueles que se achegam orgulhosos, Ele mostra que Ele é Deus. O Senhor é justo e bom. Por isso, mamãe, vamos manter uma vida de adoração verdadeira a Ele. Dessa forma a gente sabe, ainda que a gente não veja os milagres ainda que a gente olhe para as circunstâncias e elas estejam desfavoráveis, nós podemos ter certeza que o nosso Deus nos olha com amor e que Ele tem o seu favor para cuidar dos que são fiéis. Não é o seu pastor que vai te dizer se você é fiel ou não a Deus. O Senhor conhece seu coração. A gente não precisa viver de aparência, nem chegar aqui nessa igreja com um sorriso no rosto, falando: meu filho é uma bênção, minha casa está uma bênção, para ser aceito pelo Senhor. Aliás, a gente não precisa para ser aceito pelo Senhor. Mas o Senhor aqui conhece aqueles que são fiéis. Por isso, Ana podia se humilhar, chorando no templo. Falando assim: eu estou angustiada, a minha dor é grande. Eu estou vivendo perdas e perdas sem nunca ter tido um ganho. E ela sabia que o exemplar era o de Deus para ela. Mas isso, porque ela sabia que fazia parte do povo do lado vencedor. Mesmo sendo humilde, reconhecendo a santidade e o poder de Deus, ela estava do lado daquele que conta com um olhar favorável de Deus. Então a gente enxerga uma mãe que se colocou no seu devido lugar, não como uma mulher maravilha, né? Como as pessoas falaram: que mulher forte, pare uma criança, independente de como foi, pare uma criança, que mulher forte. Ela podia se colocar num lugar de dependência, de falar papai, de pedir socorro. Ela assumiu sua responsabilidade como mãe, cumpriu o papel que lhe cabia. Mas ela também pôde tirar a angústia do rosto, descansar. E isso não é... Descanso não é luxo, é necessidade. É bom colocar Deus no seu devido lugar e a nós no nosso lugar também, porque aí nós podemos desfrutar do descanso que nós precisamos. Foi assim que nós fomos feitos, para desfrutar, para descansar. Ninguém é de ferro. Mamães precisam dormir. E a gente pode dormir gostoso na dependência de Deus. Do jeito que, quando eu entrego o neném para minha mãe, eu fecho a porta do meu quarto e durmo. Nós também podemos colocar os filhos nas mãos de Deus e descansar. Então, o Senhor assume o lugar dele. Uma vez que a gente assume no lugar de filhos, que a gente dorme, o Senhor assume o seu lugar. O lugar de confiança e esperança, de descanso e satisfação da nossa alma, que só Ele é devido. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, nos versos 5 a 7, diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Tem motivo, porque Ele tem cuidado de vocês. Se você, mamãe, hoje tem a Deus como papai, desfrute disso. Se você, mamãe, deseja esse descanso e tem a Deus como um Deus distante, nossa, será que eu estou do lado vencedor? Será que eu estou do lado daqueles que têm o favor de Deus? Se você tem dúvidas, a Bíblia nos ensina que, contudo, aos
que receberam e aos que creram em seu nome, deu-nos o direito de se tornarem filhos de Deus. Diz ali em João 1:12. Nós podemos nos tornar filhos de Deus. Não é pelas nossas virtudes, por sermos boazinhas, por sermos propensas a sermos evangélicas, não. É porque Deus é bom. E aqueles que reconhecem o seu Filho, o seu sacrifício, se arrependem diante dele e recebem a Jesus como Senhor de suas vidas, podem desfrutar, serem filhas de Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E não uma vida livre de sofrimentos. Com certeza. A gente pode conversar com cada mãe crente aqui, a gente vai ver que não é livre de sofrimentos, não é livre de angústias. Mas não podemos dizer um dia que não contamos com a presença do nosso Deus. A cada manhã temos a presença do nosso Papai. Diz lá em Isaías 49:15: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda ama e não ter compaixão do filho que gerou? E embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Olha que gostoso ser filho de Deus. Até as mães terrenas, que a gente acha que são super poderosas, que jamais vão deixar o filho chorando. Estão vendo, não? O Senhor não se esquece daqueles que são seus filhos. Há muito serviço a fazer, mas para a gente buscar uma maternidade frutífera, é necessário buscar a Deus. Coitado. É necessário a gente se dedicar, lógico, dar um exemplo, sermos intencionais na criação dos nossos filhos, nos valores que a gente vai ensinar. É muito gostoso ouvir aqui as mães, agora que eu sou mãe, as pessoas vêm me falar como foi a maternidade. Eu falo assim: olha, quando o meu filho fazia isso, aquilo, eu abria a Bíblia e eu mostrava para ele o que estava escrito, como Deus espera da gente. E então eu vejo como é importante essa dedicação e como faz diferença. Nós temos pais e mães que trabalham duro realmente para que a gente conheça Deus. Mas o que a gente sabe que dá fruto na maternidade é permanecer em Jesus. Pelo motivo de que sem Ele nós nada podemos fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, o que diz nosso Senhor Jesus. Lá em João 15:5. Vamos buscar a presença de Deus a cada novo dia. Dobrar os nossos joelhos em favor de nós mesmos. Nós precisamos, né? Do nosso serviço como mães. Vamos buscar discernimento e sabedoria na fonte, que é o Senhor. Buscar amor para aqueles filhos, de forma que eles tenham um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus. Para que eles sejam curados dos traumas que às vezes nós mesmos vamos criar. E aqui em Salmo 127, 1-2: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Então, mamães, filhas de Deus, vamos confiar e descansar. O descanso, ele é presente e é demonstração de fé. Nós trabalharmos para o Senhor e descansarmos na confiança nele, isso glorifica a Deus. Coloca Ele no seu devido lugar e nós o nosso. Vamos desfrutar então de uma paz que vai além do entendimento, antes de a gente ver o milagre. A esperança para nós é um futuro para os nossos filhos. Mamãe, se a sua alma está cansada hoje, saiba que há descanso. Diz assim: venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Palavra do Senhor Jesus em Mateus 11:28. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Vamos então
curvar nossas cabeças diante do nosso Deus. Vamos nos humilhar, mamães. Vamos reconhecer. Nós não somos super mulheres. As mães são muito, muito mais fortes do que eu imaginava. Mas elas precisam ser filhas. Mamãe, reconheça agora o seu lugar de filha. Vamos orar ao Senhor, clamando a Ele para que Ele nos dê esse coração humilde, nos colocando debaixo do senhorio dEle, reconhecendo que Ele é Deus, então desfrutando de uma paz, de uma alegria, poder, como Ana, não mais ter o rosto abatido, mas viver as alegrias que o Senhor nos concede, na fé de que Ele cuida de nós. Vamos orar. Aqui mais uma vez. Nós estamos com o coração grato, Deus, celebrando aqui um Dia das Mães, para reconhecer, Deus, o Teu favor sobre nós, que temos recebido do Teu amor através das nossas mamães, que temos tido a alegria de desfrutarmos desse lugar de mamães. Nós te agradecemos porque sabemos que isso vem do Senhor. Deus, nós pedimos para que o Senhor nos dê corações humildes diante do Senhor. Que nós possamos ser mães que reconhecem que somos limitadas, que necessitamos do Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, Deus. Papai, que também essa limitação, Deus, não nos venha a trazer uma tristeza maior do que deveria, Pai. Mas que nós possamos, Deus, reconhecer que podemos depender do Senhor. Possamos reconhecer a cada manhã que não somente o Senhor é dono de todas as coisas e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, como também o Senhor tem um olhar favorável àqueles que Te buscam, aqueles que são humildes diante do Senhor, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Deus, nos faz humildes, que a gente possa buscar ao Senhor a cada manhã e receber de Ti um renovo, Papai. Renova as mamães que estão cansadas, sobrecarregadas, que haja descanso no nosso meio, Papai. Haja renovo da alegria da caminhada, Senhor. Haja um renovo do propósito, Deus, da alegria de ser mãe dos filhos que o Senhor concedeu a cada uma, Papai. Concede sabedoria, Deus, concede discernimento, concede, Senhor, um amor profundo, Deus, pelos filhos, Deus, concede a alegria de testemunhar o Senhor tem feito em nossas vidas, para que os nossos filhos vejam e que eles possam, Senhor, então, encontros verdadeiros e transformadores com o Senhor. Mas faz isso, Deus, a começar em nós, que cada uma de nós tenhamos encontros verdadeiros com o Senhor e possamos Te chamar de boca cheia, meu Papai, e desfrutar então desse descanso, Senhor. Estende a Sua mão poderosa sobre a Tua igreja, Pai, e que as nossas famílias, nossas mamães, filhos, possam então, Deus, reconhecer-Te, glorificar o Senhor, a quem é unicamente devida a glória, a honra e o poder, Senhor. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio e pelo que o Senhor ainda vai fazer, pelas bênçãos que o Senhor já está derramando e há de derramar sobre cada